Vamos à mensagem dessa manhã. Eu quero abençoar a sua vida com o que eu também tenho sido abençoado pelo Senhor. Então abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas. Deixa eu só me localizar aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 14. O tema da mensagem dessa manhã é Dizemos Sim. Você pode repetir comigo? Diga. Tá fraco pra caramba, hein? Então vamos lá. O tema da mensagem dessa manhã é Dizemos Sim. Repita comigo. Diga. Isso aí. Dizemos sim ao chamado do Senhor para nós. Dizemos sim ao chamado do Senhor para uma jornada de discipulado no qual nós seremos transformados à imagem do nosso Rei, do nosso Senhor. É exatamente sobre isso, sobre a natureza e o poder do verdadeiro discipulado, o discipulado de Jesus, que eu quero conversar um pouco com você nessa manhã, baseado no que está escrito em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Então vamos ler junto o texto bíblico de Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, estou lendo a NVI, que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Até aí. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Dizemos sim ao chamado do Senhor para esta jornada. O discipulado é uma jornada na qual Ele compartilha a sua vida conosco à medida em que andamos com Ele. E o convite de Jesus é para o conhecermos nessa jornada. Porque nós só podemos amar aquilo que conhecemos, amém? Amém, irmãos? Nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Quando você diz que ama um determinado chocolate, é porque você já o comeu várias vezes. E você sabe exatamente o sabor que ele tem, a textura que ele tem. Você sabe exatamente do que ele é feito. Quando você ama uma peça de roupa, você diz que ama uma peça de roupa, você diz que a ama porque você já a vestiu muitas vezes e ela caiu bem, e ela ficou bem, e você ficou bonita em você. Quando você ama alguém, você ama alguém porque você conhece essa pessoa. Embora, e veja, eu não estou falando aqui desse tipo de amor mais genérico, por assim dizer. Porque em Cristo Jesus todos nós nos amamos, porque é mandamento do nosso Senhor Jesus que nos amemos uns aos outros. Eu me refiro a esse amor mais específico, me refiro a esse amor mais pessoal, a esse amor personalizado. Esse tipo de amor só é possível a partir do conhecimento que temos daquilo que amamos. Então o convite de Jesus para nós é para essa jornada de discipulado em que nós vamos conhecê-lo porque Ele está compartilhando a sua vida conosco à medida em que andamos com Ele. A primeira coisa que eu quero destacar aqui com você a respeito desse ensino de Jesus é isso. A natureza do discipulado. Discipulado é vida compartilhada. Amém, irmãos? Discipulado é vida compartilhada. Quando Jesus nos chama para ser seus discípulos, Ele nos chama para compartilhar a sua vida conosco. E nós precisamos entender essa dimensão do discipulado de Jesus, porque
não raras vezes, eu me encontro e converso com crentes que não entendem ou não entenderam ainda a natureza do discipulado de Jesus. Elas vêm à igreja, elas recebem a mensagem, isso é tudo que elas têm na sua vida cristã, e eu posso afirmar com 100% de certeza que isso é muito pouco para mantê-las de pé. Muitas dessas pessoas enfrentam muitos desafios pessoais, enfrentam muitos desafios interiores, desafios na alma, desafios no espírito, porque não compreenderam a natureza do verdadeiro discipulado, do discipulado de Jesus, o discipulado para o qual Jesus nos chamou e o discipulado para o qual nós dizemos sim. Discipulado é vida compartilhada. E essa vida compartilhada, ela é compartilhada numa jornada. O convite de Jesus é para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ou melhor, um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Amém, irmãos? Você não pode ser discipulado, um discipulado de Jesus com base na experiência do seu irmão, da sua irmã, do seu colega, da sua colega, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia. Não. O seu discipulado, o discipulado de Jesus para você, ele vai se dar no seu relacionamento pessoal com Ele. Amém? Então entenda que vir à igreja vir à igreja somente não é suficiente. Entenda que um punhado ou outro da Bíblia ao longo de toda uma semana apenas não é suficiente. Jesus nos chamou para compartilhar conosco a sua vida, diariamente, intensamente, pessoalmente, personalizadamente. E é nessa jornada que nós vamos crescendo e vamos aderindo ao discipulado e vamos nos tornando parecidos com Ele e vamos nos tornando parecidos com Ele, porque esse é o objetivo último do discipulado, que os discípulos se pareçam com o seu mestre. Amém? É interessante que Jesus tenha se destacado dos rabinos judeus da sua época, porque os rabinos judeus tinham a sua maior preocupação, a maior preocupação dos rabinos judeus da época de Jesus era compartilhar conhecimento. Obviamente, eles também ensinavam e estimulavam a prática desse conhecimento. E a moral do povo judeu, a espiritualidade do povo judeu era baseada na prática desse conhecimento. Mas a principal preocupação dos rabinos judeus da época de Jesus era compartilhar conhecimento. Não sei se você já ouviu falar, mas havia um processo de formação moral e espiritual para toda criança judia, que culminava na adesão ou não ao ministério de algum rabino. Toda criança, por volta de 5 anos de idade, iniciava a sua formação moral e espiritual numa escola chamada Bet Sefer. Não necessariamente numa escola, mas num período de tempo que eles chamavam de Bet Sefer. Aí no Bet Sefer, das crianças ali de 5 a 12 anos mais ou menos, 10, 11 anos, as que mais se destacavam, as que demonstravam maior aptidão para o estudo, para o conhecimento, para a aquisição do conhecimento. Por quê? Porque na Bet Sefer as crianças eram ensinadas a decorar muitos trechos da Torá, o que para nós é o Pentateuco, a lei de Moisés. E as que se destacavam nesse processo eram introduzidas na segunda fase desse processo, ali por volta dos 12, 13 anos, que era o Bet Midrash. O Bet Midrash era só para os melhores. Os melhores. Quem terminava ali com 12, 13 anos o Bet Sefer e não demonstrava muita aptidão para o estudo, para a aquisição do conhecimento, para as letras, para o livro, para a intelectualidade, voltava para sua casa e geralmente aprendia a profissão dos seus pais. Daí muitos pescadores, muitos carpinteiros e muitos artesãos, muitos comerciantes. Mas os que se destacavam iam para o Bet Midrash. E a preocupação dos rabinos judeus da época de Jesus era compartilhar conhecimento, transferir uma mentalidade, não é? E aí, dos que se destacavam na Bet Midrash, aqueles que tinham o interesse de seguir um determinado rabino, iam pessoalmente a esse rabino e pediam para segui-lo. E o rabino escrutinava essa criança, esse adolescente. Na verdade, a adolescência é um conceito ocidental pós-moderno, né? Porque com 12 para 13 anos, as crianças judias elas passavam pelo bar mitzvah. E isso era a introdução dessas crianças à vida adulta.
né? Então, com 12, 13 anos, as crianças já eram adultos ali, já começavam a trabalhar com seus pais. Então, por volta dessa idade aí, os que se destacavam eram escrutinados e pediam para seguir um rabino, eram escrutinados por esse rabino. E se o rabino achasse que essa criança levava jeito para a coisa, convidava então essa criança para aprender mais de perto, para conviver mais, por mais tempo com esse rabino, aprendendo tudo o que aquele rabino sabia. E quando Jesus aparece na cena, Jesus aparece subvertendo a ordem rabínica do seu tempo, porque enquanto as crianças muito inteligentes, as crianças que se destacavam mais na sua formação moral e espiritual, pediam para seguir um rabino, escolhiam um rabino e pediam para seguir esse rabino, Jesus escolheu. Por isso ele disse para os seus discípulos: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Por quê? Porque a ordem era: as crianças escolhem os rabinos que querem seguir. Os jovens escolhem os rabinos que querem seguir. E Jesus não deixou que ninguém o escolhesse. Jesus mesmo foi lá, proativamente, e escolheu os seus seguidores. E não escolheu os melhores dos melhores, como os rabinos judeus da sua época faziam. Pelo contrário, ele escolheu os mais simples, ele escolheu os mais incultos, ele escolheu os menos capacitados, ele escolheu os rejeitados, porque Simão Zelote, por exemplo, os zelotes eram uma ordem religiosa que acreditava na libertação do povo judeu a partir da luta armada, não é? Então os zelotes eram bons de briga, e eles queriam oportunidade para romper com a opressão de Roma a partir da guerra. E os zelotes não eram muito bem vistos pela comunidade judaica, não eram muito bem aceitos pela comunidade judaica, porque eles eram rebeldes, porque eles eram subversivos, né? Eles estavam sempre a ponto de começar um tumulto, uma guerra com os romanos. Isso colocava todo o povo judeu em perigo. Então, Simão o Zelote foi chamado proativamente por Jesus para segui-lo. Alguém que não era aceito, alguém que não era querido, né, por assim dizer, não era socialmente bem visto. Mateus era um coletor de impostos. Mateus era um judeu que trabalhava para os romanos, oprimindo os judeus na coleta dos impostos, não é? Não há registro histórico de que Mateus era um publicano corrupto, mas a regra, por assim dizer, entre os publicanos, era saquear o povo mesmo, era roubar. Então eles roubavam através da cobrança de impostos. Então se imagine, não é? Roma oprimia os judeus. De repente um judeu está trabalhando para Roma, está trabalhando para o império que oprime o seu povo. Esses caras eram odiados. Jesus vai lá e chama um publicano para segui-lo. Então Jesus nem deixa que o escolham. Jesus escolhe proativamente seus discípulos. Jesus não escolhe os melhores dos melhores, escolhe os mais simples, os mais incultos. Lá em Atos, quando a primeira igreja começa, isso está em Atos 3 ou 4, se eu não me engano, quando Pedro e João curam aquele aleijado na porta do templo, e aquele aleijado começa a divulgar o que aqueles homens fizeram. Eles são presos, depois eles são libertos, e o texto bíblico diz que as autoridades judaicas e as autoridades romanas ficaram maravilhados. A expressão é essa: eles ficaram maravilhados como homens incultos falavam com tanta autoridade. Então, irmão, Deus pegou, através de Jesus, os receptáculos mais improváveis e depositou nele o seu poder, depositou nele a sua autoridade. E Jesus segue fazendo isso até os dias de hoje. Nós estamos aqui, não é? Ele nos chamou para esse discipulado. E o que aconteceu? Jesus então chamou esses caras para andar com ele, para impartir a sua mentalidade, o seu coração, e para confiar a eles uma missão. Os alunos dos rabinos judeus não tinham missão nenhuma. A missão deles era perpetuar ali o ensinamento dos judeus. Mas a missão que Jesus compartilha aos seus discípulos é transformar o mundo, é avançar o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino natural, é um reino sobrenatural. É um reino de paz, alegria e justiça sobrenatural. Um reino que é consolidado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo.
E esse poder está em nós. Nós somos a igreja de Jesus, a embaixada de Cristo. Aqueles a quem Ele confiou não só a sua mensagem, mas também a sua missão. E olha que incrível, nós dizemos sim, irmãos. Agora, é importante que você entenda que antes de confiar uma mensagem, uma missão àqueles homens, Jesus os chamou para estarem com Ele. Marcos capítulo 3, quando Marcos relata o momento em que Jesus escolhe dentre os seus discípulos, aqueles que seriam os seus 12 primeiros apóstolos, o texto bíblico diz que e Jesus, subindo a um alto monte, em toda a Bíblia, em toda a narrativa bíblica, o monte simboliza lugar de revelação, lugar de intimidade, lugar de comunhão profunda. Os maiores acontecimentos do povo de Israel até Jesus, os acontecimentos mais marcantes do povo de Israel, registrados na Bíblia, aconteceram em cima de um monte. Fosse com Moisés, fosse com os profetas, depois com Salomão, Davi e Salomão. Então Jesus chama os discípulos ao alto de um monte, chama os discípulos a um lugar de comunhão, a um lugar de intimidade. E o texto bíblico diz assim, olha, Jesus escolheu aqueles que ele quis, chamou para o alto de um monte para estarem com ele. Ou seja, esse coloca o que vem depois do em segundo lugar. Porque em primeiro lugar, o mais importante era que os discípulos estivessem com Jesus. E desse a eles poder e autoridade para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsarem demônios. Mas, antes de confiar uma mensagem, uma missão, Jesus chamou os discípulos para o quê? Estarem com Ele. A base do discipulado de Jesus é comunhão. A base do discipulado com Jesus é que estejamos com Ele, que Ele esteja conosco. Por quê? Porque o verdadeiro discipulado, o verdadeiro discipulado, o discipulado de Jesus é vida compartilhada, é vida na vida. Amém, irmão? Isso que eu estou fazendo aqui agora, pregando a mensagem a vocês, é um tipo de discipulado, um tipo secundário de discipulado, digamos assim. Não é? Por quê? Porque o verdadeiro discipulado, o discipulado mais eficaz, é aquele que acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enquanto a gente come um cachorro-quente, enquanto a gente toma um açaí, enquanto a gente come uma pizza, enquanto a gente vai ao cinema, enquanto a gente joga um futebol, enquanto a gente faz uma noite de jogos, enquanto a gente... Esse é o verdadeiro discipulado. Esse é o verdadeiro discipulado. Amém, irmãos? Enquanto a gente está nas conexões. E aí a gente vem aqui para a igreja, para o nosso QG, e eu ou algum dos nossos pastores ou ministros vão e alimentam a igreja com um alimento fresco, liberam uma palavra que vai dirigir a semana da igreja, mas o verdadeiro discipulado, ele acontece em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Jesus nos chamou para ser seus discípulos. Jesus não nos chamou para sermos crentes que vão à igreja. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Amém? E a base do discipulado de Jesus, o verdadeiro discipulado, é essa jornada na qual Ele está compartilhando a sua vida conosco, na medida em que andamos com Ele. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a natureza do discipulado de Jesus. Andar com Jesus, em comunhão com Jesus, pessoal, íntima, constante. Amém, irmãos? Que bom que hoje é domingo, né? Porque a mensagem é bem dominical mesmo. Olha só, se você conhece Jesus a partir da revelação que Ele deu de si mesmo e foi registrada na sua palavra, a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não está andando com Jesus, você não está sendo discipulado. Se a oração é um instrumento de Deus, através do qual Ele fala conosco, e nós falamos com Ele, e você não ora, você não está andando com Jesus, não está sendo discipulado. E aí quando você chega na igreja domingo e me espera pregar a mensagem, eu espero quem vai pregar quem é a mensagem, e a mensagem é pregada, e você pega aquela mensagem, e ela vai se perdendo na segunda, e a terça-feira você já nem lembra o que foi pregado aqui. Isso não foi útil para você de maneira alguma. Mas se o que você pega aqui consolida aquilo que você já está recebendo de Jesus ao longo da semana, aí faz sentido. Amém? Se o que você pega aqui vem para... Essa expressão passou pela minha cabeça agora, mas enfim, você vai entender. Se vem para colorir, se vem para vestir melhor, se vem para... Não é? Cimentar aquilo que você já está recebendo de Jesus ao longo da semana, é útil, vale a pena.
Mas se o que você recebe no seu discipulado com Jesus é só o que vem daqui de cima para você, no way, sem chance. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém, irmãos? É nessa jornada que vem a maturidade que a gente precisa para lidar com os problemas da vida, com as pressões da vida, com as pressões dos relacionamentos, com as pressões do trabalho, com as pressões dos desafios financeiros. O bom senso que vem com a maturidade é um fruto do discipulado. Amém, irmão? Então, muitos irmãos não estão em dificuldades porque o diabo está furioso com eles. Muitos irmãos estão em dificuldades porque lhes falta bom senso. E lhes falta bom senso porque ainda são imaturos. E são imaturos ainda porque não estão andando com Jesus nessa jornada onde Ele está compartilhando a sua vida diariamente. Amém? Está comigo aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é isso. Por quê? Porque, veja só, o versículo 25 diz assim, olha, versículo 25 e 26. Uma grande multidão acompanhava Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e não ama seu pai, não ama sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Preste atenção em uma coisa, irmão. Jesus classifica aqui dois tipos de pessoas, dentre todos aqueles que o seguiam. Aqueles que o acompanhavam e os seus discípulos. Então há os que acompanham Jesus e há os seus discípulos. Os que acompanham Jesus estão interessados em estar onde Jesus está, porque de alguma forma são abençoados pelo que Ele faz, porque de alguma forma são impressionados por aquilo que vem Jesus fazendo, mas não mais do que isso. E há também os seus discípulos, aqueles que estão nesse processo, diga comigo, processo. Aqueles que estão nesse processo de se tornarem semelhantes a Jesus. E uma vez semelhantes a Jesus, se apropriarão da mensagem e da missão que Jesus quer confiar-lhes, para que então o seu mundo seja transformado. Amém? Então há os que acompanham e há os que seguem. Então há na igreja de Jesus, e quando eu me refiro à igreja de Jesus, me refiro à igreja universal de Jesus, não à igreja local, igreja central. A igreja local, a igreja central faz parte da igreja universal de Jesus. Então há na igreja universal de Jesus uma infinidade de pessoas que estão acompanhando Jesus, mas não são seus discípulos. Amém? Por quê? Por causa do que eu disse até agora. Não estão conhecendo Jesus nessa caminhada com Ele. Então há um monte de gente acompanhando Jesus, há um monte de crente acompanhando Jesus que não necessariamente se tornaram seus discípulos. E há os discípulos que estão nesse processo de se transformarem, de serem transformados pelo poder do Espírito Santo e se parecerem com Jesus. Então todo discípulo de Jesus está seguindo a Jesus, mas nem todo que segue a Jesus é seu discípulo. Amém? Amém, irmão? Acho que eu vou dividir meu café com vocês. Vocês estão sonolentos hoje, hein? É o tempo, né? O tempo daquela amolecida. Esse tempinho daquela amolecida no carioca. Carioca é frouxo pra caramba. Chove um pouquinho, já fica em casa. É. Alguém falou pra mim de manhã, pô, esse tempinho, né, pastor? Eu falei, esse tempinho tá bom pro crente preguiçoso. Vou assistir online hoje. Pau. Não que você que está com a gente não é que você é preguiçoso, não. Você que está com a gente aí, está com a gente porque precisa. Há alguns que estão aí porque é melhor estar aí mesmo. Mas, em geral, o carioca fica meio assim. Né? Então você está acompanhando meu raciocínio aqui, irmão? Todo discípulo de Jesus está seguindo a Jesus. Mas nem todo mundo que está seguindo a Jesus é seu discípulo. Qual é o tema da mensagem? Dizemos sim. Irmão, se você disse sim para Jesus, você precisa saber que você não disse sim a uma religião. Você não disse sim a um punhado de regras e de valores morais. Você não disse sim a uma ordem social. Você disse sim a um chamado para o discipulado. E se você disse sim a um chamado para o discipulado, Jesus está esperando você no caminho. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Pegou a letra, né, Michel? Valeu, irmão. Jesus está esperando você no caminho. Amém? Amém, irmão? Uma das coisas que mais me incomodam como pastor
não é na igreja, não é na central, na igreja de Jesus, não é? Que todo pastor não é pastor somente da sua igreja. Todo pastor é pastor de uma cidade, certo? Todo pastor é pastor de uma nação. Se eu for para Minas Gerais amanhã, eu sou pastor. E Deus pode usar pessoas, Deus pode me usar para abençoar pessoas lá, para pastorear pessoas lá. Se eu for para o Japão amanhã, eu sou pastor no Japão. Amém? Então, uma das coisas que mais me incomoda como pastor nos crentes que eu conheço é a sua como é que eu posso dizer? Assim, eles pensam que o que Jesus vai fazer na vida deles, vai fazer assim, vai cair no seu colo. Vai fazer. Você vai viver a sua vida do mesmo jeito que você sempre viveu, você vai fazer as suas coisas do mesmo jeito que você sempre fez, e Jesus vai fazer alguma coisa em você. Não, não é assim que funciona. Amém, irmão? E a gente vai ver no texto aqui, hein? A gente vai seguir no texto aqui para você ver, para você entender isso melhor. Não é assim que funciona. O verdadeiro discipulado é um processo de interação entre o mestre e o seu discípulo. Se você não está interagindo com Jesus, irmão, se você está passivo, sentado no banco de uma igreja, passivo, vivendo a sua vida, ouvindo debate na rádio evangélica, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Quando a luta vier, quando a provação vier, quando a tempestade bater quando a tempestade cair sobre a sua casa, sabe lá Deus o que vai ser de você. Você precisa amadurecer no processo do discipulado para receber dele a sabedoria, o bom senso, a graça, o discernimento que você precisa para viver a sua vida como um discípulo de Jesus, carregando a sua mensagem e se movendo no poder do seu espírito para transformar o seu mundo, abraçando a sua missão, o seu propósito. Amém, irmão? Então não seja um seguidor de Jesus, não seja daqueles que acompanham Jesus. Se você disse sim, lembre, se você disse sim para um chamado ao discipulado, viva como um discípulo de Jesus. Amém, irmão? Viva como um discípulo de Jesus. Lembre-se disso, lembre-se de Marcos 3, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. Se aqueles caras não estivessem, eu me lembro, eu acho que eu já mencionei isso aqui uma vez. Em algum episódio do The Chosen, que eu gosto muito dessa série, Jesus reúne os 12 e vai distribuí-los para pregarem o evangelho sozinhos pela primeira vez. E aí Jesus diz para eles assim: vocês vão pelos povoados aí pregando. Aí alguém pergunta para Jesus: mas pregar o quê? O que a gente vai fazer para essa pessoa? Aí Jesus diz assim: olha, qualquer coisa que você já tenha ouvido de mim. Acho maravilhoso isso. Presta atenção, porque eu vou ensinar vocês aqui um método para vocês fazerem um sermão de 3 pontos e vocês vão fazer assim, vão fazer assado, vão se pôr. Digam qualquer coisa que vocês já ouviram de mim. Olha só, a menção de Jesus é ao discipulado. Olha só, dividam com eles aquilo que eu estou impartindo com vocês. Falem daquilo que vocês estão experimentando no seu relacionamento comigo. Falem daquilo que vocês estão vivendo comigo. Falem daquilo que vocês estão vendo. Falem daquilo... E eu vou dar autoridade a vocês, para vocês curarem enfermos, expulsarem demônios. Para vocês fazerem como eu. Então veja, irmãos. Jesus, a missão de Jesus é para aqueles que estão com ele. Jesus primeiro chamou os discípulos para estarem com ele, depois confiou-lhes uma mensagem, uma missão. Então a missão de Jesus é para aqueles que estão com ele. A vontade de Deus é que todo discípulo de Jesus seja também um missionário de Jesus. Mas nem todo que acompanha Jesus se tornará discípulo, nem todo discípulo abraçará a missão. O que importa é que você que está aqui agora, ouvindo essa mensagem, abrace essa mensagem para amanhã, segunda-feira, acordar com a disposição resoluta de não ser alguém que acompanha Jesus, mas de ser um verdadeiro discípulo. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo, olha, não pode, quem não me ama nesse nível, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, no 27 diz, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus fala que aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que o verdadeiro discípulo ama
sobre tudo e sobre todos. E o amor de um verdadeiro discípulo vem do conhecimento de quem ele é. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Amém? Então olha a ordem de Jesus. Venham, estejam comigo, me deixem compartilhar minha vida com vocês e vocês vão me conhecer, vocês vão saber quem eu sou. À medida que vocês me conhecem, vocês vão me amando. E vocês vão me amando ao ponto de vocês me amarem sobre tudo e sobre todos. Aí vocês podem ser meus discípulos. Mas primeiro venham comigo no caminho. Vamos compartilhar a vida. E vocês vão me amar. Sabe por que muitos de nós temos dificuldades, irmãos, com amar a Jesus? Porque não estamos andando com Ele. Simples assim. Por que eu amo minha esposa, irmão? Porque eu estou 20 anos com essa mulher. Dorme, acorda. Dorme, acorda. Vai no mercado, vai no Guanabara, Deus me livre. Vai no Guanabara, volta do Guanabara. Vai para a praia, viaja, trabalha, chora, ri, pega uma dívida, se livra da dívida. Sabe? É vida na vida. Só para descontrair, irmão. Essa semana eu li que uma das grandes provas de que você tem um relacionamento seguro, estável com a sua esposa é se você se sente livre para soltar um pum perto dela. Sério, eu li isso de verdade, eu estou falando sério. Eu li isso de verdade. Se é mentira ou não, eu nem procurei checar a fonte, porque eu gostei tanto da informação. Eu falei assim, caramba, é verdade, deve ser verdade. Mas você está tanto tempo, você está o tempo todo. E chora, ri, abraça, e se levanta, e vai, sabe? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a Erika teve que aturar as minhas mazelas, e eu tive que aturar as dela, e a gente está aí. Esse ano a gente faz 20 anos de casado. Quem quiser dar uma viagem para a gente de presente, está aberta a temporada. Dezembro está chegando. Então, irmão, olha só, presta atenção. Jesus chamou os seus discípulos para o amarem sobre todas as coisas. Qual é a primeira preocupação de um discípulo? Conhecer o seu mestre. Por quê? Porque conhecendo o seu mestre, ele pode amar o seu mestre. Por que eu falei? Por que eu falei sobre a dificuldade em amar a Jesus? Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Algumas versões, eu acho que a NVI diz isso, e lhes obedece. Esse é o que me ama. Então Jesus está dizendo assim, olha, pera. Não é todo mundo que diz que me ama de verdade. Quem me ama mesmo, lá na prateleira de cima, quem me ama mais que a tudo e a todos, é quem me obedece. Só me obedece quem me conhece. Porque quem me conhece sabe que a minha palavra é a verdade. Sabe que a minha palavra custa caro. Sabe o quanto eu o amo. Sabe o quanto eu estou comprometido com ele nessa aliança. O nosso problema é esse. Nosso problema não é que a gente é rebelde, não é que a gente é má pessoa, não é que a gente é mau caráter, não é que a gente é crente vagabundo. Não, nosso problema é que a gente não está andando com Jesus e conhecendo a Jesus íntima e pessoalmente. Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos amá-lo. Amém, irmãos? Mais nós vamos amá-lo. Deixa eu dizer uma coisa, o que Jesus fez por você, desde o dia que você disse sim, até hoje é muito bom, é maravilhoso. A uns Deus tirou dos vícios, a outros Deus restaurou família. Deus fez muitas coisas incríveis na vida de vocês, eu tenho certeza disso. Mas isso não é tudo. Você acredita? É tão bom, é tão maravilhoso, mas ainda há muito mais. Há muito mais de Deus para você, há muito mais de Jesus para você, há muito mais do Espírito Santo para você. Há muito mais. Flávia, Rafael, muito mais. Muito mais. Não é tão bom o que Jesus está fazendo na vida de vocês? Vocês estão lá nas nuvens, né? Batizaram há pouco tempo e tal. E isso é só o começo. Isso é só o começo. É uma jornada, é a jornada de uma vida inteira. Andando com Ele, conhecendo a Ele e amando a Ele. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Você quer ver só uma coisa? Quantos de vocês aqui
já foram derrubados na presença e sentiram a presença, a glória, choraram? Quantos já tiveram uma experiência assim? Levanta a mão. Tá. Baixa a mão. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Não, você não vale. Qual foi a última vez que aconteceu? Não precisa levantar a mão. Porque, irmão, esses momentos, eles são uma materialização. Não é que você tem que viver isso todo dia. Se você pudesse, seria maravilhoso. Mas esses momentos são uma materialização da nossa entrega total, da nossa rendição total, da nossa adoração mais pura, mais verdadeira, mais honesta. Você entende o que eu estou falando, irmão? Pense no seu estado de espírito naquele dia, no dia que você teve essa experiência. Né? Quando você estava totalmente vulnerável e a palavra te pegou, te acertando em cheio, e você, uau, caramba, Jesus está aqui. Ai, que maravilha, que delícia, que presença. Uma sensibilidade aguçada, um discernimento aguçado, sabe? A vontade de Deus, irmãos, é que a gente viva isso constantemente. Constantemente. Como é que você vai andar por aí na rua, chorando no trabalho? Não é isso. Mas a vontade de Deus é que você viva nesse estado de espírito constantemente. Opa, peraí. O Espírito está se movendo aqui. A presença de Jesus está aqui. Sabe, irmão? Maria e João, quando Jesus tinha 12 anos, na peregrinação a Jerusalém, para adoração a Jesus no templo, perderam Jesus no caminho. Depois eles descobriram, no dia seguinte, que Jesus estava no templo, discutindo a lei com os caras lá, com os mestres da lei, com os fariseus. Irmãos, presta atenção, muitas vezes nós perdemos Jesus no caminho, na familiaridade. É Jesus, é Jesusinho, vem com a gente. E a gente perde ele de vista, a gente já não sabe onde ele está. A gente não sabe onde Jesus está, porque ficou tão familiar para a gente, ficou tão comum. Preste atenção no que eu vou dizer para você, e guarde isso no seu coração. Nem tudo que é simples deve se tornar comum. Porque é o que é simples, mas valioso demais. Tudo que é comum é sem importância. O que é comum tanto faz ter ali ou não. Você não sente falta. Né? É comum. Mas há o que é simples e tem valor inestimável. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as suas almas. Jesus é simples, mas não pode se tornar comum. O discipulado é um processo que acontece no cotidiano, no meio das coisas simples da vida, mas não pode se tornar comum. Não pode. Porque a gente está falando de quem aqui, irmão? Não estou falando do rabino fulano de Nazaré, fulano de Cafarnaum. Eu estou falando de Jesus, irmão. Amém? O máximo que o rabino dava para o seu discípulo era conhecimento. O que Jesus deu para os seus discípulos foi a sua própria vida. Não é um rabino qualquer, né? Espera aí, vamos respeitar. Você entende? Então, irmão, o verdadeiro discípulo de Jesus o ama sobre tudo e sobre todos. Mas como é que a gente atinge esse amor? Daniel, eu quero esse nível de amor. Como é que eu atingo esse nível? Conhecendo a Jesus. Como é que se conhece a Jesus? Andando com Ele. Como é que se anda com Ele? Entendendo que a natureza do discipulado, ela é diária, ela é constante, ela é contínua. Você vai para o trabalho, você volta do trabalho, você está no transporte público, você está em casa, você está assim, você está assado. Sua mente está conectada em Jesus. Não é que você não vai pensar mais nada, não é que você não vai se divertir. Vai, irmão, vai. Mas você entende o que eu estou falando? No geral, você está sempre atraído por Jesus. Você está sempre conectado. Você está sempre... Uau, Jesus é tudo para mim. Outra coisa importante que a gente precisa destacar aqui é que o verdadeiro discípulo de Jesus se identifica com Ele à medida que o conhece e o ama. Amém? Então preste atenção.
Eu estou andando com Jesus, eu estou conhecendo a Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu amo a Jesus. Quanto mais eu amo a Jesus, mais da sua vida Ele está compartilhando comigo, mais eu me identifico com Ele. Que é o processo do discipulado dos rabinos mesmo, é tornar os seus discípulos como eles são. Então, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu me identifico com Jesus. Amém? E olha o que Jesus diz no 26 aqui, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa identificação no amor de Jesus deve nos levar a desejar renunciar como Ele renunciou. Porque veja bem, às vezes a gente usa esses versículos para pregar alguma mensagem, para ensinar alguma verdade espiritual, e se isso não for bem explicado, se isso não for bem pregado, bem ensinado, fica soando aquela coisa meio inquisitória, né? Tipo, caramba, amar Jesus é um mandamento, mas o amor não precisa ser livre. Quem não tomar sua cruz, não morrer por mim, não pode andar comigo. Peraí, vamos começar do começo. O começo da coisa toda é andar com Jesus e conhecê-lo. É impossível você conhecer Jesus de verdade. É impossível você conhecer Jesus de verdade e não amá-lo. Ok? É impossível não amar a Jesus. É impossível amar a Jesus e não desejar ser como Ele. É impossível desejar ser como Jesus e não renunciar. Você viu de onde eu vim? Então não é que chega aqui e parece uma obrigação, parece um mandamento. Não, peraí. O começo é lá. O começo é andar com Ele, é conhecê-lo. O chamado para o qual nós dizemos sim foi para aquilo lá. Para amá-lo, para conhecê-lo e amá-lo. E à medida em que eu vou amando a Jesus, eu vou me identificando com Ele, eu chego nesse ponto aqui em que eu quero renunciar por Ele. Eu renuncio por Ele. Amém, irmãos? Então eu vou me identificando com Ele. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo a que Ele devia pegar-se, mas Ele se esvaziou. E se humilhou. E assumiu forma humana. E morreu morte de cruz. Aí eu fico de avareza, não dou dinheiro. Aí eu não dou meu tempo. Eu não renuncio o meu jogo de futebol, eu não renuncio o meu lazer, eu não renuncio nada por Ele. Ele renunciou à sua divindade para assumir forma humana e morrer a morte de um corrupto, a morte de um ladrão, de um bandido, por gente que nem existia ainda. E eu não sou capaz de renunciar por Ele. Aí eu tô na multidão, só acompanhando Jesus. Eu não sou discípulo. Não sou discípulo. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo, à medida que anda com Ele e o ama, se identifica com Ele nesse amor e deseja renunciar. Meu irmão, a renúncia para o crente não é uma obrigação, embora seja um mandamento. A renúncia para o crente é um desejo, é um prazer. É o meu prazer preferir a vontade do meu Deus do que a minha. Porque se eu quero uma coisa e Ele quer outra, é porque o que Ele quer é melhor para mim, irmão. Então eu abro mão da minha, eu quero a dele. Eu quero o que Ele quer para mim. Eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio aos meus desejos pelos desejos dele. Não é que você não vai ter desejo, não é que você não vai planejar futuro, nada disso. Você só está deixando tudo isso na mesa e está dizendo assim, ó, Jesus, isso aqui é o que eu quero, é o que eu tenho. Mas se o Senhor tem algo melhor para mim, pode dizer agora. Pode dizer agora. É que nem o dízimo, né? Toda vez que eu dou o dízimo, eu oro e falo assim, Senhor, os 10% está aqui, mas todo o resto está aqui também. Se o Senhor quiser pegar os outros 90% e fazer o que o Senhor quiser, fica à vontade, só me falar. Por quê, irmão? Porque para quem não está amando a Jesus é obrigação. Mas para quem está amando a Jesus é prazer, é desejo. Para quem não está amando a Jesus não há identificação. Mas para quem está amando a Jesus, há discipulado. O discipulado é essa formação. O discipulado me forma e me faz como Jesus é. Amém? A renúncia é uma marca importante do verdadeiro discipulado.
quando ainda é difícil demais para você preferir a vontade de Deus do que a sua, quando ainda é difícil demais para você abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus, você precisa melhorar seu discipulado. Amém? Agora, quando não leva 5 segundos para você dizer sim para o Senhor, você está no caminho certo. Você está andando bem. Não leva 5 segundos. O Senhor te fala, você vai. Meu irmão, o que move os discípulos de Jesus não são as suas necessidades. O que move os discípulos de Jesus é a voz do seu mestre. Eu não faço isso ou aquilo porque eu preciso de mais dinheiro. Eu não faço isso ou aquilo porque eu preciso disso ou daquilo outro. Eu faço isso ou aquilo porque Jesus disse. Se Jesus não disse, eu não faço. Isso nos leva a uma outra discussão, que pode se tornar tema de uma outra mensagem. Como discernir o que Jesus disse. Como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Mas isso é uma outra coisa. O fato é que nós precisamos entender que o discipulado de Jesus produz em nós essa consciência de perseverança e também essa consciência dos seus altos padrões exigidos de quem o segue. Amém? Esse é o alto padrão. Quem não ama sobre todas as coisas e quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, olha, não é nesse texto aqui, é em algum outro evangelho, quando Jesus diz assim, olha, quem quiser vir após mim, certo? Presta atenção aqui em mim. Quem quiser vir após mim, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, é para todo mundo que quiser. Mas nem todo mundo será. Por quê? Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não basta querer, tem que atender aos padrões. É para todo mundo. Quem estiver disponível e disposto a renunciar a sua vida para atender aos padrões de Jesus, pode ser discípulo de Jesus, vai dar bom. Mas quem não estiver disposto ainda tem que refletir sobre o seu discipulado. Consciência de perseverança, consciência dos altos padrões exigidos de quem o segue. Daí eu quero pular para o 33, onde Jesus diz assim, olha, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Muito bem. Renunciar tudo que possui. Há pelo menos três dimensões em que essa renúncia, que o verdadeiro discipulado de Jesus existe, se manifesta. A renúncia de quem eu sou, a renúncia de quem eu tenho, do que eu tenho e a renúncia do que eu posso. Amém? Eu renuncio quem eu sou para me tornar quem Ele que me criou para ser. Eu renuncio o que eu tenho para receber o que Ele quer me dar. E eu renuncio o que eu posso para ser capacitado para fazer o que Ele me chamou para fazer. Mas enquanto eu ainda não quiser abrir mão do que eu sou, enquanto eu ainda não quiser abrir mão do que eu tenho, enquanto eu ainda não quiser abrir mão do que eu posso, eu não posso me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Porque o seu discípulo é quem Ele o criou para ser. O seu discípulo tem o que Ele quer dar. E o seu discípulo faz o que Ele o chamou para fazer. Amém? Amém, meu irmão? Então, quando eu me refiro a renunciar a quem eu sou, é aquele tipo de situação assim, olha. Não, mas peraí, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo. Sabe, aquele tipo de coisa? Se você não estiver disposto a renunciar a quem você é, você nunca pode se tornar quem Ele criou você para ser. Ah, não, nem me pede isso aí porque eu sou assim mesmo. Cara, em situações bobas é uma coisa. Agora, em situações que envolvem caráter, em situações que envolvem aspectos negativos da sua personalidade, em situações que envolvem maus comportamentos, maus hábitos, em situações que envolvem um modelo de mentalidade que não é compatível com o reino de Deus, aí tá pegando. Aí você precisa abrir mão de quem você é para se tornar quem Ele criou você para ser. Quando você não quer abrir mão do que você tem, não querer abrir mão do que você tem, se refere exatamente ao esforço do seu trabalho, ao que você construiu, à sua reputação, ao seu patrimônio, às suas coisas. Tudo isso tem um valor tremendo para você e deve ter mesmo porque te custou muito, mas no verdadeiro discipulado você precisa colocar tudo isso na mesa e dizer assim para Jesus: Jesus, tudo isso aqui eu construí, tudo isso aqui eu conquistei,
mas eu renuncio. Renunciar, irmão, não quer dizer que você vai queimar teu dinheiro, vai vender teu carro, vai morar debaixo da ponte. Não é isso, não. É só deixar na mesa. Senhor, eu renuncio tudo que eu tenho, tudo que eu construí, para ter o que o Senhor quiser me dar. Porque o Senhor pode dizer assim para você, cara, muito bem, você trabalhou muito bem, mas eu tenho algo bom para você, eu tenho algo novo para você. Mas para te dar esse algo novo, eu preciso pegar esse seu velho aqui e fazer uma outra coisa com ele. Posso? Ah, mas peraí, Senhor, meu emprego. Ah, Senhor, mas minha faculdade. Ah, meu diploma, assim, minha empresa. O Senhor vai pedir isso de mim? Eita, aí pegou. Na tua primeira resposta, que foi o que eu falei, demora 5 segundos. Ah, mas isso aí, meu plano de carreira, eu vou uma vida inteira para fazer esse negócio, estou me pedindo isso agora. Irmãos, eu conheci a história de um engenheiro civil que tinha uma construtora e que era um pastor. E no determinado momento da sua vida, Deus chamou esse cara para o ministério missionário. Começar igrejas na Colômbia, na Bolívia, ele tinha muitos contatos, Deus chamou ele para fazer isso. E Deus falou assim, eu preciso que você venda a sua empresa. Eu quero você 100% nisso comigo. Aí ele, Senhor, mas por que você não pediu uma empresa antes de eu me formar? Por que você não pediu uma empresa quando ela era só eu? Aí Jesus disse assim, porque você não tinha nada para me dar. Agora você tem alguma coisa para me dar. Eu não te pedi antes porque você não tinha nada para me dar. Agora você tem alguma coisa para me dar. Aí ele vendeu a empresa. Ele se dedicou, e até hoje se dedica exclusivamente àquilo que Deus chamou ele no determinado momento da sua vida. Isso vai acontecer com todo mundo? Não. Fica tranquilo. De repente você está, meu Deus do céu. Não, né? Isso vai acontecer com todo mundo? Não, fica tranquilo. A maioria das pessoas, irmão, vai viver a sua vida, vai se formar, vai fazer suas coisas, vai construir sua empresa, seu negócio. Mas há aqueles a quem Deus vai falar assim, eu quero você aqui, e para mover você para cá, eu preciso que você se desfaça disso aqui. Então me entrega isso aqui. Ah, não, Senhor. Aí se você está andando com Jesus, está sendo discipulado por Jesus, está amando a Jesus, você quer renunciar, você é capaz de dizer, tá bom, Senhor, o que é para fazer? Vai ser fácil? Não. Vai ser simples? Não, mas o que é para fazer? Só me dizer, Senhor, que eu vou. Me diz que eu vou. Amém? Então no fim das contas, Jesus está dizendo, olha, sem esse desejo voluntário de renunciar, não dá para ser meu discípulo. Renunciar o quê, Daniel? Quem eu sou, para me tornar o que Ele quer que eu seja, o que Ele me criou para ser, o que eu tenho para receber o que Ele quer me dar, e o que eu posso para ser capacitado para fazer o que Ele me chamou para fazer. Amém? Eu acho que eu já contei isso para você, me desculpe se isso está soar repetitivo, mas isso aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu sempre fui um menino de Deus, sempre tive inclinação para as coisas de Deus, para o ministério, já pregava desde cedo, sempre fui envolvido com a igreja, com as coisas da igreja, mas eu tinha minha vida, minhas ambições, minha carreira, meus estudos, e eu tinha um plano. Com 17 para 18 anos eu tinha um plano, e esse plano estava bem definido, e eu estava avançando desse plano. E um dia eu fui convidado para fazer parte de uma equipe que ia plantar uma igreja na Alemanha. Ia começar uma igreja na Alemanha. Falei, pô, mas que mudança assim, radical, né? Era para perder um ano, era para ficar um ano fora. Mas esse ano significaria muito dentro do meu plano. Esse ano seria muito ruim para mim ficar fora por um ano, de acordo com o plano que eu tinha. E eu neguei. A primeira vez eu neguei. Falei, não vou não. Obrigado, eu estou envolvido com outras coisas aqui, não vou não. Passou um tempo, fui convidado a segunda vez. Não vou não. Já estou avançando aqui no meu plano, eu estou bem, está tudo certo, está tudo funcionando, não vou não. Obrigado. Fui convidado uma terceira vez. Quando eu fui convidado uma terceira vez, eu falei, peraí. 3 vezes? Pode ser que Deus tenha algo nisso daí. Falei, deixa eu orar, Senhor. Eu falei, deixa eu orar e semana que vem eu te dou uma resposta. Porque eu não estava nem orando, irmão. Eu estava negando de cara. E aí, eu fui orar e eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu renuncio o meu plano, eu coloco o meu plano na mesa para receber o plano do Senhor. Eu não sei se isso faz parte do plano do Senhor para mim. Se fizer, o Senhor vai ter que me dar uma palavra assim, contundente, uma palavra da qual eu não tenha dúvida de que o Senhor está me chamando para esse negócio. E eu falei assim, tem mais, Senhor. Se o Senhor me chamar para esse negócio, eu abro mão completamente dos meus planos e eu vou viver para sempre dedicado ao ministério. Foi a minha oração. Porque assim, eu queria o 880. Ou o Senhor me leva e faz o que Ele tem para fazer na minha vida, ou o Senhor não me leva e eu faço o que eu tenho, o que eu estou sonhando em fazer. E aí, irmãos, eu estou lá no meu devocional, orando, e o Espírito falou para mim, Isaías 62:10.
parei de orar, peguei a Bíblia, estava escrito lá. Levantai, preparai o caminho para o povo, limpai a estrada das pedras, erguei uma bandeira para as nações. Quando eu li isso, erguei uma bandeira para as nações, eu gelei, porque eu falei assim, o Senhor definiu a minha vida agora. A minha vida foi definida nesse quarto agora. Eu morava no Meia, meu irmão já era casado, eu estava lá sozinho no meu quarto. O Senhor definiu a minha vida. Irmão, hoje eu sou um pastor, eu estou aqui. Não fiz nada do que eu sonhei fazer. Hoje eu estou aqui, sou um pastor. Estou frustrado? Claro que não. E Deus ainda me deixou dar um tapinha aqui, outro ali, fazer algumas coisas que eu queria fazer, mas assim, 100% dedicado ao que Deus me chamou para fazer desde 2002. Se você não anda com Jesus, irmão, você não consegue abrir mão do seu sonho. Se você não anda com Jesus, você não consegue abrir mão das suas posses. Se você não anda com Jesus, você não consegue abrir mão das suas capacidades para receber aquilo que Ele tem para você, para entrar no teu chamado, para entrar no teu propósito, para ser quem Ele criou você para ser. Às vezes, irmãos, presta atenção, às vezes Deus faz essas coisas, às vezes Deus move a vida de alguém radicalmente, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus usa você no mercado, Deus usa você na tua empresa, Deus usa você nos teus negócios, Deus usa você na tua faculdade, Deus usa você na tua carreira. Deus quer usar você, mas você precisa estar consciente disso. Porque antes de confiar uma mensagem, uma missão, Ele quer a tua intimidade, Ele quer o teu coração, Ele quer você. Porque se Ele não tiver você, não adianta te dar mensagem, missão, porque isso vai se perder pelo caminho. Mas para te dar mensagem, missão, Ele quer primeiro o teu coração. E dizemos sim, é a nossa resposta ao chamado para ser crente? Não. É o chamado para ser da igreja? Não. É a nossa resposta ao chamado para o discipulado. E o discipulado com Jesus é esse processo constante e diário, no qual Jesus está compartilhando a sua vida comigo. E à medida em que Ele faz isso, eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. E quanto mais eu o amo, mais eu quero renunciar. E quanto mais disposto a renunciar eu estou, mais Deus pode fazer através de mim. No fim das contas, irmãos, o que eu quero dizer é que você precisa desejar ser usado por Deus. Você precisa desejar ser usado por Deus na missão de Deus. Você precisa desejar ser usado por Deus para o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa desejar isso. Se você não está desejando isso, você está falhando no teu discipulado. Amém? Você está falhando no teu discipulado. Faz sonhos, faz planos, faz o que você quiser fazer. Mas só deixa na mesa. Diz assim, Senhor, está aqui. Estou trabalhando nisso aqui, mas está aqui. A hora que o Senhor quiser pegar isso aqui, é só falar. A hora que o Senhor quiser remover isso aqui da minha vida e botar outra coisa no lugar, é só falar. Amém? E eu não sei, mas provavelmente alguém esteja começando exatamente agora, por causa dessa mensagem, uma crise. Isso é bom. Isso é bom. Especialmente os jovens adolescentes aí. Isso é bom. Porque quanto antes você perceber, quanto antes você entender isso, meu irmão, melhor. Melhor. Preciso chegar lá com a minha idade, que não estou velho ainda, mas chegar na minha idade lá com 40 anos, e uma vida feita, montada, e o Senhor no bom sentido, né? O Senhor puxar teu tapete, vai ser mais difícil. Agora você mora com teu pai ainda, mora com a tua mãe ainda, você não tem conta para pagar, não paga conta de luz, não paga conta de água, devia estar pagando, mas não paga. Aproveita, irmão. Aproveita para se lançar no Senhor e para entender o que Ele tem para você. Aproveita o sábado, dia 26, e faz um voto com o Senhor. Senhor, esse sábado vai mudar a minha vida. Esse sábado vai marcar a minha história. Essa conferência por amor ao teu nome vai definir a minha vida daqui para frente. Porque daqui para frente eu estou comprometido em viver por amor ao teu nome. Como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar.